E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Adis Podcast. Hoje a gente vai viajar no tempo para a China Antiga. Suoi. Vamos desvendar a história de Kai Lun e a invenção que mudou o mundo, o papel. Kai Lun, o cara do papel. Interessante. Mas papel não é coisa da antiguidade, tipo super antigo. É o que a gente pensa, né? Mas a invenção do Kai Lun foi lá no século do Trori depois de Cristo. Exxon, né? Ah, Parece que foi ontem. Mas me fala, de onde você tirou essas informações? da fonte mais confiável da internet. A Wikipédia. A página do Kai Lun em português está recheada de detalhes interessantes. Wikipédia. Olha só, hein? Mandou bem. Mas vamos voltar ao Kai Lun. A Wiki diz que ele era um oficial importante na corte da dinastia Han. E que ele era eunuco. Me explica isso melhor, vai. Que história é essa de eunuco? A vida na corte imperial chinesa era cheia de peculiaridades. Naquela época, os eunucos ocupavam cargos de confiança, sabe? Eles tinham acesso a áreas restritas do palácio e informações privilegiadas. Tipo um conselheiro do imperador. Exatamente. E o Kai Lun, além de ter essa posição, era um cara muito inteligente e observador. Ele percebeu que os métodos de escrita da época, em bambu ou seda, eram complicados e pouco eficientes. Imagina só a dificuldade. Carregar aqueles rolos de bambu enormes para lá e para cá. Pois é. E aí que entra a genialidade do Kai Lun. Usando seu conhecimento e sua posição, ele começou a pesquisar e experimentar novos materiais para criar uma forma mais prática de registrar informações. Ele conseguiu. Conseguiu. É, E sabe? como? Ele testou várias misturas de fibras vegetais até que, Chara, descobriu a fórmula mágica, uma combinação de casca de amoreira e fibras de bambu. Casca de amoreira e bambu. Que mistura inusitada! Quem diria? E essa mistura improvável deu origem ao papel, como a gente conhece hoje. E como era esse processo de fabricação? Me explica. Eles trituravam esses materiais até formar uma pasta que era espalhada numa espécie de peneira. Aí a água escorria, deixando uma fina camada de fibras entrelaçadas. Depois, essa camada era prensada e seca ao sol, formando o papel. Parece simples, né? Parece, mas essa técnica do Kai Lun representou um avanço gigantesco para a época. É verdade, a gente usa papel para tudo hoje em dia, né? Sem dúvida. Imagina o impacto que essa invenção teve na comunicação, na escrita, na difusão do conhecimento. Uma verdadeira revolução. E tudo isso muito antes da invenção da imprensa, hein? É mesmo. E pensar que tudo isso começou com a criatividade de um homem lá na China Antiga. Que história incrível. Mas espera aí, pessoal. A gente volta já aqui no Artes Podcast para continuar desvendando essa história. Fiquem ligados. De volta com o Artes Podcast e a gente continua mergulhando na história do papel, hein? É verdade. Desvendamos a invenção, o inventor. Mas e aí? Como essa maravilha chinesa chegou no resto do mundo? Ah, meu amigo, essa é a parte mais legal da história. Prepare-se, porque a jornada do papel pelo mundo é uma verdadeira aventura. Aventura? Adoro aventura. Conta tudo. Por quase 500 anos, os chineses guardaram a técnica de fabricação do papel às 7 chaves. Era um segredo de Estado. 500 anos. Caramba. Mas e aí, como o segredo foi revelado? Alguém abriu o bico. Aí que a história fica interessante. Dizem que lá pelo século VIII, durante uma batalha entre os chineses e os árabes, alguns prisioneiros chineses acabaram revelando o segredo em troca de liberdade. Olha só, parece coisa de filme de espionagem. E os árabes aprenderam a técnica rapidinho. Aprenderam e não só isso, eles aperfeiçoaram a técnica e começaram a produzir papel em cidades como Bagdá e Damasco. Os árabes, grandes comerciantes e viajantes, viram do papel uma oportunidade e tanto. Faz sentido. E foi assim que o papel chegou na Europa. Exatamente. Os árabes levaram o papel para a Europa e, cara, os europeus piraram. Até então eles usavam pergaminho feito de pele de animal, sabe? Era caro e difícil de produzir. Imagina o trabalhão. E aí, com a chegada do papel, tudo mudou. Mudou tudo. É. A produção de livros se multiplicou, as universidades se desenvolveram, a comunicação ficou muito mais fácil, uma revolução cultural. Que incrível. Kai Lun, lá na China, nem imaginava o impacto que sua invenção teria, né? É. E olha, a gente tá falando da era digital, mas o papel continua firme e forte. A gente usa para tudo, né? Verdade. Do bilhete na geladeira ao diploma da faculdade, o papel está presente em tudo. E você reparou como ele é importante na educação. Livros, cadernos, apostilas. Sem papel aprender seria muito mais difícil, né? Nossa, verdade. Imagina ter que decorar tudo ou carregar aqueles rolos de pergaminho gigantes para cima e para baixo, ia ser dureza. Sem falar que o papel tem aquele cheirinho especial, né? Eu sinto. Principalmente de livro novo. Na verdade, eu adoro. E mesmo com os e-books, muita gente ainda prefere ter um livro físico, sentir a textura do papel. É uma experiência sensorial diferente, né? E além de tudo isso, o papel é biodegradável e reciclável. Ou seja, uma invenção sustentável. Kai Lun, um visionário, criou, sem querer, uma solução ecológica para registrar a história. E essa história, meu amigo, nos mostra como uma simples ideia pode mudar o mundo.
E aí, pessoal? De volta aqui no Artes Podcast, a gente está terminando nosso mergulho profundo na história do papel. Nossa, que aventura, hein? É verdade. A gente viajou no tempo, foi pra China, descobriu como o papel conquistou o mundo. E o mais legal é que, mesmo na era digital, o papel continua presente no nosso dia a dia. Sem dúvida, a gente usa papel pra tudo. Mas você já parou pra pensar como o papel foi essencial para a educação? É verdade. Sem papel, a educação seria completamente diferente. Imagina só, sem livros didáticos, cadernos, apostilas. Nossa, ia ser muito mais difícil aprender, né? A gente ia ter que decorar tudo, ou carregar aqueles pergaminhos enormes para cima e para baixo. Lembra daqueles rolos de bambu que o Kailun queria substituir? É verdade. Ainda bem que ele teve a ideia genial de inventar o papel, né? Ainda bem mesmo. E falando em papel, você lembra daquele cheirinho de livro novo? De caderno novo? Eu adorava. Ah, eu também. Era sinal de que as aulas estavam começando, né? Exatamente. Tinha um cheirinho de recomeço, de novas descobertas. É verdade. O papel tem esse poder de despertar lembranças, né? E mesmo com a internet e os e-books, tem muita gente que ainda prefere ler livros em papel. Eu sou uma dessas pessoas. Gosto de sentir a textura do papel, folhear as páginas, fazer anotações. É uma experiência sensorial única, né? E além de tudo, o papel é biodegradável, reciclável, ou seja, uma invenção sustentável. Que legal! O Kailun, lá atrás, sem querer, criou uma solução ecológica para registrar a história. E essa história mostra pra gente que uma única ideia pode ter um impacto enorme no mundo. Exatamente. O Kailun revolucionou a comunicação, a educação, a arte. É incrível pensar em tudo que surgiu a partir da invenção do papel. É mesmo. E pra gente se despedir aqui do Artes Podcast, fica a pergunta. Quantas coisas você usa no seu dia a dia que são feitas de papel? É verdade. Vale a pena a gente pensar nisso, né? Do jornal que a gente lê de manhã, a embalagem do presente de aniversário, o papel tem em todo lugar. E tudo isso graças ao Kailun, um inventor genial que mudou a história do mundo. É isso aí, Kailun, um verdadeiro herói da história. E você que acompanhou a gente nesse mergulho profundo aqui no Artes Podcast, fica ligado que no próximo episódio a gente volta com mais histórias incríveis e curiosidades. Até lá!